A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Glórias a Deus. Qual é o tema do nosso retiro desse ano? Como é? Eu preciso restaurar o altar, é isso? E por que eu preciso restaurar o altar? Para que o Rei da Glória possa habitar. É isso? Eu preciso restaurar o altar para que o Rei da Glória possa habitar. Tem uma cadeira aqui do lado da pastora. Tem uma cadeira aqui do lado da pastora Maria Helena, eu acho. Amém? Tem uma cadeira ali também. Quem tiver em pé aí e quiser sentar, é bom. Hoje teve brincadeira, teve trilha, teve piscina, teve futebol, teve vôlei, teve devocional, teve comida, teve janta. Tudo isso é bom. Tudo isso é importante. Mas nós precisamos compreender que há algo muito mais importante para as nossas vidas. Que talvez a gente não tenha compreendido o tamanho da importância e o real valor que isso tem para nós. E por não compreendermos, negligenciamos. Quem não sabe o valor de um bem, não tem o mesmo cuidado com ele. Já ouviram um ditado ou uma forma de se dizer que aquilo que você tem fácil, você perde fácil, você não cuida, você não zela. Que filho que tem tudo o que quer não dá valor porque achou. Não é assim? A vontade de Deus para as nossas vidas nestes dias aqui de acampamento é que a gente pelo menos saia compreendendo o valor. Talvez muitos não saiam daqui ainda com a obra completa. E se a gente for bem exigente na interpretação, a gente vai compreender que nós estaremos nos aperfeiçoando até aquele dia. Como o apóstolo Paulo, ele afirma que eu estou certo que aquele que começou a boa obra em minha vida, ele aperfeiçoará.
mas não terá sequência, ou não iniciaremos, se a gente não compreender o valor. Os amados estão entendendo? Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Aqueles que acharam, digam amém. Versículo 30. Então Elias versículo 30, convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. Então Elias recompôs ou restaurou o altar do Senhor que havia sido destruído ou derrubado. Elias escolhe 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre as quais havia chegado a palavra de Deus, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em o nome do Senhor. Em seguida, fez em uma volta do altar, uma valeta com capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti este procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram a segunda vez. De novo ordenou: fazei a terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que foi por ordem expressa tua que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Deus, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Deus sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta.
Assim que o povo testemunhou todo este acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma só voz: só o Senhor, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus. Pai, nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor, e rogar que neste momento a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, em nossas vidas, meu Pai, nos conduza à compreensão de verdades contidas na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada coração aqui nesta noite, Pai. O Senhor conhece o íntimo de cada um. O Senhor conhece aquilo que está no lugar e aquilo que está fora do lugar. E o Senhor tem o desejo de colocar tudo ajustado, aprumado, no seu devido lugar, porque há uma vontade ardente no seu coração, que é de manifestar a sua glória, a sua presença em nossas vidas e em nosso meio, Pai. Mas nós muitas vezes não compreendemos o valor da Tua presença. Mas nós muitas vezes negligenciamos a importância da Tua presença em nós. Por isso, muitas vezes, não deixamos o altar embora. Por isso, muitas vezes, permitimos que o altar seja derrubado, destruído, quando não muitas vezes nós mesmos o derrubamos, Senhor. Somos o Teu povo, Pai. E tudo o que queremos nesta noite é ouvir a Tua voz, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos purifica, ó Senhor, de todo mal, de toda iniquidade que em nós habita, Senhor. Nos purifica, Pai. Nos perdoa. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nós te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos compreender aqui nesta noite é que altar é um lugar destacado. O altar nunca fica num lugar sem destaque. Isso eu estou falando independentemente de qual seja o altar. Mas se você observar, por exemplo, a cultura oriental, você vai ver que eles têm o costume de erguerem um altar para os seus antepassados, onde normalmente tem uma foto do falecido, do pai ou da mãe. E se vocês observarem, aquele altar erguido por eles é colocado num local específico da casa, um ambiente reservado, decorado de uma maneira específica. Normalmente eles colocam ali aquilo que era do gosto daquele antepassado, colocam incensos ou velas, flores, mas o local é um local de destaque. Se você vai numa igreja católica, você vai ver que lá tem altares, e os altares são postos em lugares onde normalmente, quando se entra, todos que ali adentram logo visualizam aonde é o altar, onde eles põem a imagem a qual eles adoram, e ali eles colocam também os seus sacrifícios
da maneira como eles creem. E se você for observar outras tantas religiões aí que existem, todas elas, ao seu modo, também possuem ou constroem ou estabelecem altares, mas todos hão de concordar que não há um altar que não seja posto em lugar de destaque. Então a primeira coisa que Deus quer nos dizer nesta noite é que quando Ele nos chama para restaurar o altar, Ele chama primeiramente para uma restauração de consciência. Porque não adianta eu pensar na estrutura do altar ou outros detalhes do altar, se a gente fosse falar de estrutura física de altar. Não adianta falar de tudo isso se a gente não compreender que o altar deve ser estabelecido num lugar de prioridade ou num lugar de destaque em nossas vidas. Então, restaurar o altar inicia-se restaurando a consciência de que Deus, Ele deve assumir um lugar de destaque. Nós não conseguiremos restaurar o altar como Deus deseja e espera, e Ele deseja e espera porque Ele condiciona isso a algo de grande valia para nós. Nós não conseguiremos estabelecer este critério se a gente não compreender e começar a praticar o fato de que o lugar de destaque tem que ser do Senhor. Então, fazendo esta primeira reflexão, nós vamos entender de que muitas vezes o lugar de destaque não está sendo dado para Ele. Nós vamos compreender que muitas vezes o lugar de destaque está sendo dado a qualquer outra pessoa, ou qualquer outro símbolo, ou a qualquer outro valor, enfim. E se eu inverto o destaque, se eu inverto a prioridade, automaticamente significa dizer que eu estou colocando Deus em segundo, em terceiro, em quarto e assim por diante plano na minha vida. A segunda coisa que a gente vai compreender nesta noite é que sempre vai existir um altar. Não há ninguém aqui nessa noite, salvo talvez as crianças menores que ainda não têm a consciência devida do que é a própria vida, mas não há ninguém aqui nesta noite que seja isento de compreender que você tem altares na sua vida. Eu tenho altares na minha vida. Existem altares dos mais diversos, mas nós vamos precisar selecionar o que é importante e o que não é importante. Comparando nesse aspecto, existem altares onde não estão ligados a Deus, mas são altares. E se não estão ligados a Deus, estão ligados a quaisquer outros deuses. Quais? Qualquer um. Mas são altares. Agora, compreendendo o fato de o altar de Deus ou o altar para Deus, nós vamos comparar se o altar ele está em ordem, se ele está edificado ou se o altar está derrubado, destruído. Os amados compreendem? Tem pessoas que não construíram altar para Deus ainda, mas tem altares, outros tantos na sua vida.
Tem pessoas que já construíram um altar para Deus. E agora nós estamos entrando na linha de raciocínio de que se eu já construí o altar para Deus, eu preciso compreender se esse altar, ele continua devidamente posicionado, estabelecido, com a sua estrutura perfeita, ou se essa estrutura já sofreu algum tipo de avaria, rachadura, pedra que não está mais no lugar, ou se já foi completamente destruído. E aí a gente começa agora, afunilando a nossa linha de raciocínio, a entender o seguinte: se o altar está derrubado, ou se o altar está destruído, se o altar está comprometido, este altar precisa ser restaurado. E quando eu estava pensando sobre esse aspecto da restauração, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração o seguinte: quanto mais importante a obra, quanto mais antiga a obra, quanto mais refinada a obra, significa dizer que não é qualquer um que consegue restaurar. Pegue um quadro do século 17 ou do século 18 e peça talvez ao melhor dos artistas que exista na atualidade, e certamente ele não será capaz de restaurar aquele quadro. E o que Deus começa a nos dizer nesta noite, então, é que você e eu, nós somos uma obra-prima e rara, criada por Ele. E se o meu e o seu altar, ele está de alguma forma danificado, não é qualquer um que conseguirá restaurar. Não é o pastor que vai restaurar. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu pai, não é o seu amigo, não é nenhuma outra pessoa, não é uma religião, não é um ministério denominacional, não. Nada disso tem o poder ou a capacidade de restaurar o altar específico, refinado, uma obra-prima que sou eu e você. Só há um restaurador do altar. E foi exatamente isso que o profeta Elias estava buscando demonstrar para o povo, através do texto que nós acabamos de ler. Se os amados pararem para refletir a história do povo de Israel, verão o quanto o povo de Israel tinha os seus altos e baixos. Ora estava bem, ora não estava bem na presença de Deus. Bastou o povo sair do Egito e Moisés subir ao monte para falar com o Senhor. O povo estava lá embaixo do monte, Moisés demorou. E o que é que o povo fez? Destruiu o altar de Deus e construiu um outro altar. Será que conosco é diferente? Será que na minha vida e na sua vida é tão diferente do que era o povo de Israel na época então? A época então aqui que o profeta Elias, ele vivia, não era diferente. O povo estava passando mais uma vez por uma degradação moral, espiritual, uma degradação em vários aspectos. E sempre que a degradação moral, espiritual, ela toma conta da vida do homem, do povo de Deus, da igreja, da sociedade, enfim, o que ocupa o lugar de destaque, ou seja, o que ocupa o altar, não é Deus. Eu tenho trabalhado já 2 plantões de 24 horas no Carnaval de Salvador. Pensem
numa degradação moral, espiritual, sem precedentes, que eu nunca vi na minha vida, é o que eu tenho visto nas ruas de Salvador durante este carnaval. Devo agradecer a Deus de que os que aqui estão, ainda que talvez muitos que estejam, ou alguns que estejam aqui, não saibam o valor devido do precioso sangue ou da presença de Deus, mas pelo menos, de alguma forma, estão sendo preservados de estarem lá naquele lugar. Então, queridos, não é novidade que nós vivemos nos dias de hoje uma degradação moral da humanidade, da sociedade, da família, de uma maneira intensa. Como se fosse Sodoma e Gomorra. A ponto de vários colegas meus, não cristãos, que também estão lá no plantão comigo, estarem exatamente fazendo menção a isso, de Sodoma e Gomorra. Tamanha a depravação que está lá fora. Então Elias, ele chama o povo, versículo de número 30. Entrando agora na interpretação do texto, depois que a gente compreende o que é um altar, depois que a gente compreende que existem altares dos mais diversos, depois que a gente compreende de que só existe alguém com capacidade específica para restaurar o altar, depois da gente compreender que o panorama da época de Elias se assemelha em muito ao panorama que nós vivemos nos dias atuais, a história aqui começa com uma convocação. E o que Deus está fazendo conosco aqui, nestes dias de acampamento, e o que Deus estará fazendo conosco intensamente e incansavelmente é nos convocar. Deus está te chamando, meu irmão. Deus está me chamando. Deus está chamando a sua igreja. Deus está nos convocando para nos revelar esta necessidade de restaurarmos o seu altar. Então a gente começa a compreender que aquele que não ouve a convocação, é impossível restaurar o altar. É por isso que a própria palavra do Senhor nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está nos convocando porque Ele sabe que nós precisamos restaurar o altar. Deus está nos convocando porque Ele quer restaurar o nosso altar. Deus está nos convocando porque Ele sabe que altar restaurado faz diferença. Deus está nos convocando para que, sendo altares restaurados pela sua mão e na sua presença, possamos anunciar de uma forma muito mais intensa e poderosa que Deus é Deus, que Ele é o Senhor. Então Elias, ele convoca o povo. Elias convoca o povo no versículo de número 30 e diz: chegai-vos vós a mim. E todo o povo se aproximou dele. Ou seja, houve uma disposição. Deus está contando com a sua disposição hoje. Porque tem algo que Deus não pode fazer por mim e por você, que é exatamente se dispor. Deus está posto e preparado para fazer o que for necessário, mas a partir do momento em que eu me disponho, a partir do momento em que você se dispõe.
E eu creio que aqui nesta noite existem homens, mulheres, jovens, adolescentes que estão dispostos a se achegar para Deus, para que Deus faça a obra de restauração. O povo então se achega, e a partir do momento em que o povo se achega, Elias, ele começa a executar a obra de restauração. É como se Elias, ele estivesse dizendo: olha, povo de Deus, vocês tropeçaram. Olha, povo de Deus, vocês se renderam a outros deuses nos quais vocês têm confiado as suas vidas. Olha, povo de Deus, vocês fecharam os olhos, os ouvidos, o coração para o Deus que vos chamou, e eu convoco agora para que vocês comigo restaurem o altar do Senhor. E Elias então começa a recompor o altar. Elias começa a obra de conserto. Elias recompõe o altar do Senhor que havia sido destruído. Mas o interessante, queridos, é que Elias não restaura o altar de uma maneira qualquer. E eu fiquei tentando entender por que Elias pegou 12 pedras. Se você for olhar aí algumas ministrações e tal, normais, importantes, onde Deus fala também, você vai ver que algum pregador vai dizer as 12 pedras, a pedra do amor, a pedra de não sei o que mais, e assim por diante. E eu poderia pegar as 12 pedras com as 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, e assim por diante. Mas eu disse: Deus, eu quero entender por que as 12 pedras. E o que Deus ministrou ao meu coração é que quando Elias pegou as 12 pedras, entre tantas outras simbologias que aqui e ali poderiam estar presentes, Deus queria mostrar para o povo de que aquele altar estava sendo erguido única e exclusivamente para o Deus que tinha feito deles o seu povo. Deus estava marcando, era como se Deus estivesse dizendo: olha, este território, este local de destaque não pode ser de outro a não ser de mim mesmo. Vocês que são chamados não podem ter um lugar de destaque para outro que não seja Deus. Nós estaremos restaurando o altar única e exclusivamente para Deus. É como se Deus estivesse dizendo: o altar é meu. O altar é para mim. Eu vos chamei para mim, para erguer um altar só para mim. Não há outro Deus além de mim. Não pode existir outro lugar de destaque que não seja para mim. Tudo que vier e que você quiser destacar esteja abaixo de mim, porque o altar é meu. Deus falava através disto ao povo. Então Elias, ele escolhe as 12 pedras e começa então a restaurar o altar. E tomando as pedras, ele reedifica o altar. O versículo 32. Em nome de quem? Em nome de Deus, o Senhor. Então, quando nós falamos em reedificar o altar, reconstruir o altar, nós estamos assumindo diante de Deus
um compromisso. Então não tem como você reconstruir o altar se você não se comprometer. Então a primeira coisa que eu disse é que primeiro há uma convocação. Quem não ouve a convocação não tem como reconstruir. Ou se ouve a convocação e não se submete, se não se predispõe à convocação, não há como reconstruir o altar. E esse chamado é individual. É Deus na sua vida. Porque tem gente, às vezes, que está esperando que o outro reconstrua o seu altar. Nunca vai conseguir. A segunda coisa, então, é que a partir do momento em que Deus, através do profeta, ele estabelece 12 pedras e ele firma ali território, ele define, aqui é meu, vocês são meus, é só para mim. O povo tinha que assumir agora um compromisso. Nós, então, se queremos restabelecer o altar, restaurar o altar, nós temos que assumir um compromisso. Não tem como manter altar de pé se você for um crente descomprometido com o Senhor. E infelizmente, nos dias de hoje, tem muito crente descomprometido. Só nos dias de hoje não, sempre. E daqui a gerações para frente, enquanto Jesus não voltar, continuará tendo crente descomprometido. Eu não vou entrar aqui no mérito de características de um crente descomprometido. Crente que ora é comprometido ou descomprometido? Que lê a palavra é comprometido ou descomprometido? Que vai cultuar é comprometido ou descomprometido? Que se preocupa com sua vida espiritual? Então, os amados já vão entendendo aí. Não temos mais tempo de brincar, de ser crente. Porque tem alguém sempre disposto a derrubar as pedras do seu altar. Através da semente do pecado que em nós habita, mas a palavra nos diz em Tiago, no capítulo 1, que cada um é atraído pela sua própria concupiscência, e uma vez atraído, dando lugar ao pecado, o pecado gera a morte. Você está vivo fisicamente, mas pode estar morrendo espiritualmente por conta de pedras derrubadas do seu altar. Por conta de quê? Da influência daquele que tem esta vontade. Então não tem como restaurar o altar se você não se comprometer. Se você sair aqui desse acampamento sem ter um mínimo de compromisso a mais, não estou dizendo que não temos, mas podemos e devemos ter um compromisso ainda maior. Se você não sair daqui entendendo e desejando isso, vai ser difícil. Vai ser difícil o Senhor restaurar. Então ali, as 12 pedras são escolhidas e estabelecem este compromisso. Aí, se os amados olharem, no versículo 33, ele arrumou toda a lenha e cortou um novilho em pedaços, colocando sobre a lenha. Deus estabeleceu uma sistemática no Antigo Testamento de como era a atividade do cuidado com o altar. Eu já ministrei isso lá na igreja há um tempo atrás, de que não era qualquer um que podia cuidar do altar. O profeta cuidava do altar, apesar de que Elias, aqui, ele está assumindo uma função além de profeta, ele está profetizando, está tendo uma atitude de restaurar, mas quem cuidava do altar não era o profeta.
Quem cuidava do altar não era o rei. Quem cuidava do altar não era o levita. Quem cuidava do altar era o sacerdote. Então nem todos podiam cuidar do altar antigamente. Porém, naquela época, quem cuidava do altar não era um serviço simples, não. Ele tinha que ter trabalho, ele tinha que ter dedicação, tinha que ter sacrifício pessoal. A terceira coisa que a gente aprende, então, à luz do texto aqui de Reis, é que se você quer restaurar, que se você quer permitir Deus restaurando o altar na sua vida, você precisa se sacrificar. Você precisa ter entrega. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa abrir mão da preguiça. Você precisa abrir mão do marasmo espiritual. Se você quiser experimentar a restauração de Deus. E diz a palavra do Senhor que o sacerdote, ele tinha que acordar todos os dias de manhã cedo. Para quê? Para colocar lenha no altar. A Bíblia diz aqui que Elias pegou lenha e colocou no altar. Mas a Bíblia diz também que o sacerdote, ele tinha que pegar as cinzas que estivessem no altar e ele tinha que levar para fora do arraial. As impurezas, o que não prestava, o que comprometia o funcionamento do altar, o sacerdote, ele tinha que ter o trabalho de levar para longe. Quantas vezes nós não queremos sacrificar, abrindo mão daquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor e que tem que ser levado para longe, que tem que ser deixado de lado? Quantas vezes não queremos pegar a lenha para colocar no altar? E o que é a lenha no altar? É o combustível necessário para que tenha um fogo consumindo sem cessar a lenha no altar. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente, ele não se apagará. Mas para que este fogo queimasse ardentemente, incessantemente, sem se apagar, tinha que ter lenha. E para ter lenha, tem que acordar cedo, tem que ir buscar a lenha, tem que cortar a lenha, tem que carregar a lenha, tem que colocar a lenha arrumada no altar. E não é de qualquer jeito, não. Pegue um monte de lenha e bote de qualquer jeito e toque fogo para ver se vai pegar fogo do mesmo jeito. Não pega. Se você não arrumar ela de tal maneira que proporcione a distribuição do fogo, que proporcione o próprio vento, trazendo o oxigênio como comburente para nutrir ali o processo de combustão, não vai funcionar. Nós temos que manter o combustível que faz acender a chama de Deus em nossas vidas. Isso faz parte da restauração do altar. É por isso que às vezes tem gente que vem para o culto, entra e sai do mesmo jeito, vem para o culto, entra e sai sem experimentar um momento sequer de poder dizer assim: olha, eu senti a presença de Deus. Por quê? Porque não tem lenha. Não tem lenha no altar. Não tem vivência com o Senhor, não tem vivência com a palavra, não tem vivência na oração. Então entra e sai do mesmo jeito. É como se Deus não existisse. É como se Deus fosse uma filosofia, é como se Deus fosse uma imaginação, é como se Deus fosse uma obrigação dos pais, da família. Mas Deus não é isso. Deus é real, Deus é presente, Deus está em nós, Deus está aqui.
Então Elias, ele pega a lenha para mostrar ao povo conforme existia a lei no Antigo Testamento. E ele coloca, ele arruma no altar. Só que tem um detalhe, antes eram apenas os sacerdotes, e hoje somos todos nós. Porque veio aquele que modificou a lei, veio aquele que superou a lei, veio aquele que antes existia um tabernáculo, onde tinha um átrio, onde tinha um lugar santo, e depois tinha o Santíssimo, ou Santo dos Santos. Veio aquele que se sacrificou no altar da cruz. E se sacrificando no altar da cruz, o véu que separava e estava no templo, ele se rasgou de alto a baixo, preparando um novo e vivo caminho. E a partir disto, a palavra nos diz que ele, o Senhor, nos constituiu príncipes, reis e sacerdotes. Então antes era um sacerdote ou outro, agora é uma nação, são milhares de gerações de sacerdotes, que somos nós também, que estamos aqui em Cristo Jesus. Então significa dizer que um só restaura o altar, mas eu sou sacerdote, eu cuido do altar. Você é sacerdote, você cuida do altar. Então, o restaurador é o Senhor, mas quem cuida e zela e faz o sacrifício no altar é o sacerdote. Você é este sacerdote. Eu sou este sacerdote. A igreja é este sacerdote. Então, Elias, ele põe esta lenha. E Elias, então, coloca ali também um novilho que foi imolado, que foi cortado em pedaços. Antigamente, na simbologia do Antigo Testamento, era necessário que se imolasse para ter um holocausto. Você vai encontrar uma semelhança entre a palavra holocausto e sacrifício. Só que eu quis trazer o sacrifício como entrega pessoal, em fazer aquilo que é necessário, simbolizando o cortar e carregar e arrumar a lenha no altar. Mas era necessário um holocausto. E aí pegavam um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, que fosse macho, novo, simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu e o seu pecado. Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz. Então ali era imolado um cordeiro em holocausto, sendo oferecido ao Senhor. Não poderia existir altar sem haver holocausto. Mas na igreja prevalece hoje uma ideia de que o holocausto é Jesus. Isto está errado? Não. Mas Jesus é o holocausto que abriu o caminho para algo novo e diferente. E o interessante é que na formatação mais atual para Deus do que seja o altar, você vai se enxergar como altar, você vai compreender que você é sacerdote, que cuida do altar, e agora o holocausto é Jesus. Tudo bem, é o princípio do holocausto, mas não para aí. Aí para que o altar agora seja restaurado, Elias ali faz menção a algo que passa por Jesus e que nos atinge no dia de hoje e que muitas vezes negligenciamos, mas que Paulo, na palavra do Senhor, em Gálatas, ele fala muito bem.
eu estou crucificado com Cristo. Então você entende que você também é um holocausto para Deus. Em que sentido? Quando você se permite se crucificar com Cristo Jesus, aonde você abre mão da sua vida, da sua vontade, dos seus desejos, do pecado, você renuncia. Então a quarta coisa que a gente aprende nesta noite é que é impossível restaurar o altar se não existir renúncia de vida. Se não houver renúncia de vida, não tem altar restaurado. E Paulo afirma: eu estou crucificado com Cristo, portanto agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Nós vivemos tempos em que podemos enxergar uma igreja longe da cruz. Hoje a igreja, ela pode ter um monte de outras coisas. A rosa, a água, a lâmpada, a flor, a toalha, o lenço, o sabonete, o óleo e a cruz. Não existe altar sem cruz. Não existe vida restaurada sem cruz. E quando a gente fala cruz, ali é o meu lugar. Ali não é o lugar de Cristo. Ele esteve lá por mim e por você. Mas aquele que compreende isso, compreende e afirma e se coloca na cruz também, como Paulo se colocou, ainda que de uma maneira filosófica, de uma maneira espiritual, na compreensão e na forma de viver. Se você quer o seu altar restaurado, suba na cruz. Se coloque na cruz. Não foi à toa que Jesus afirma em Lucas, capítulo 14, se não me engano: aquele, pois, que quiser vir após mim, renuncie, negue-se a si mesmo e depois tome a sua cruz quando? A cada dia, dia após dia. Tome a sua cruz e agora sim, pode me seguir. Então a quarta coisa que nós aprendemos na restauração do altar é renúncia. Quando Deus manda você abrir mão de um namoro, de uma amizade, de uma forma de conduta na vida, mas você não quer porque a cruz é dolorosa. Você não quer porque fazer a sua vontade aos olhos humanos é mais prazeroso. Você não quer porque você não compreende o valor do que vem após a cruz. Você não quer porque você não sabe a importância de o altar restaurado, qual é a consequência. Talvez a gente não compreenda que um altar restaurado não é bom para Deus. Deus não precisa de altares restaurados. Quem precisa sou eu. Deus não depende de nada que venha de mim e de você. Quem depende sou eu. Deus tem prazer em ver o nosso reconhecimento. Mas Ele é Deus, independente do que eu seja ou faça. Então restaurar o altar é para mim, para você, para melhoria, segurança, crescimento, qualidade de vida minha e sua. Então a quarta coisa é a renúncia. Mas quem não sabe
o valor de um pão dormido quando está com fome, despreza muitas vezes o caviar que está na mesa. Como às vezes já aconteceu dos filhos falarem: aqui a gente só está comendo frango. Eu digo: então vai perguntar à pessoa que está catando lixo se ela não quer comer este frango que você está tendo na mesa. E por fim, depois que Elias fez tudo isso, e ele invocou o nome do Senhor, com a chegada do pôr do sol, o profeta Elias se aproximou e exclamou: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel. E ele invoca então a presença de Deus, pedindo ao Senhor: agora, pois, responde-me, ó Deus, e atende-me, para que o povo reconheça que só tu é o Senhor. No mesmo instante, versículo 38, o fogo de Deus veio sobre o sacrifício e o queimou completamente. Se a gente aplica as 4 etapas ou princípios para restaurar o altar de Deus, qual é a consequência? Deus manifesta a sua presença. Deus manifesta a sua glória. Deus derrama o seu fogo para consumir o altar. E aí onde é que a gente compreende isso? Na analogia do Velho para o Novo Testamento. Quando eu me ponho diante de Deus, restaurando o altar com sacrifício, com entrega, com renúncia, sendo sacerdote, colocando-me como holocausto na cruz, Deus manifesta a sua presença em nossas vidas. Aí, Deus não vem só esporadicamente, como era no Antigo Testamento. Deus se manifestará diariamente. Aonde? Dentro de você. Porque quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o Senhor depois enviou o seu Espírito Santo para habitar na vida daqueles que creem e que professam o nome de Jesus. E como o altar restaurado, o Espírito Santo vem como fogo sobre as nossas vidas e nas nossas vidas e nos enche da presença de Deus. Para que as pessoas olhem o altar, que sou eu, restaurado, e vejam a presença da glória de Deus e afirmem: só o Senhor é Deus. Há Deus na sua vida. Eu quero o Deus da sua vida, porque eu vejo a glória dele manifesta. Mas quando o altar não está restaurado, as pessoas não veem o fogo, as pessoas só veem os defeitos, porque não tem renúncia e prevalece o meu eu, a minha vontade, eu prevaleço. Mas quando tudo isso que nós estudamos nesta noite, nós ouvimos, aceitamos o chamado, estabelecemos um compromisso, fazemos o sacrifício, colocamos a lenha alimentando o fogo diariamente, renunciamos, nos colocamos como holocausto, Deus manifestará a sua glória em nossas vidas. É por isso, amados, que às vezes, a começar em mim mesmo e se estendendo para muitos ou todos de nós, nós não vemos mais tantas coisas que ficaram apenas nas galerias da palavra de Deus.
nós não vemos mais situações de manifestação viva e plena da glória e da presença de Deus, porque estamos vivendo como igrejas com altares destruídos. Mas Deus te chama nesta noite para restaurar o altar em você. Deus me chama nesta noite para restaurar o altar em mim. Deus nos chama nesta noite para Deus nos chama nesta noite para nos restaurar como altar, como igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e que esta palavra produza em nós a consciência e valorização do que vem sobre o altar, que é nada mais, nada menos do que a maravilhosa presença e a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Que você possa fechar os seus olhos neste momento. E pense, já teve algum momento da sua vida com Deus em que você pode dizer assim: olha, eu acho que eu tinha mais comunhão, eu acho que eu tinha mais intimidade, eu acho que o fogo ardia mais intensamente dentro de mim, eu acho que eu percebi, senti a unção maior de Deus na minha vida, me impulsionando para evangelizar, para ganhar almas, para trabalhar em prol do reino. Houve um tempo que eu posso olhar para o meu passado de relacionamento com Deus e dizer: olha, já foi melhor do que o que está agora. Não porque você esteja vivendo mergulhado em algum pecado, ou você pode estar vivendo mergulhado em algum pecado, mas às vezes o cotidiano, a rotina da vida, vai sufocando, vai ofuscando, e a gente não tira mais a brasa, a cinza do altar todo dia, e a gente já não pega mais lenha suficiente para queimar todo dia. E em algum momento do dia ou da semana o fogo apaga e a gente vai ter que correr para tentar tirar a brasa e pegar a lenha e tentar botar o fogo para pegar de novo. Ou seja, alguma coisa está fora do lugar. Ou tem pedras do altar que estão fora do lugar e a lenha, quando é posta, ela começa a cair, ela não fica no altar porque a pedra está solta, ou você já tirou ou deixou sair de algum jeito. É tempo hoje, amanhã, sempre é tempo de que o dono do altar e aquele que quer manifestar a presença no altar estará batendo a porta do seu e do meu coração, te pedindo só uma coisa: me dê de volta o lugar de destaque. Me dê de volta o lugar de destaque que hoje é do seu namorado, ou que é da sua namorada, ou que é do seu estudo, ou que é do seu lazer, ou que é da preguiça, do sono. Me dê de volta o lugar de destaque, porque eu quero habitar, eu quero estar dentro, eu quero fazer novas e grandes coisas. Então, se você sente isso, ore ao Senhor nesta hora.
clame a Ele, entregue a vida a Ele. Diga: Senhor, eu assumo o compromisso. Eu quero, Senhor. Restaura o meu altar, porque Tu és o restaurador. Que o Teu Espírito ponha de volta no lugar, assim como foi lá no vale de ossos secos, em que Eliseu abriu a boca. Que você diga: Senhor, libera o sopro do Teu Espírito para colocar no lugar tudo que está fora, para trazer de volta à vida os ossos secos na minha vida. A quem tenho eu no céu, além de Ti? Não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. A quem tenho eu? Quem tenho eu no céu, além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado. Pai, aqui está o Teu povo nesta noite, Senhor. Somos altar do Senhor, somos povo escolhido pelo Senhor, que levamos o nome do Senhor. Somos sacerdotes que fomos chamados pelo Senhor para manifestar a Tua presença e a Tua glória, meu Deus, neste mundo tão corrompido, tão degradado, meu Senhor. Mas muitas vezes, como sacerdotes, nós não estamos trazendo a lenha e colocando no altar. Muitas vezes, como sacerdote, o altar não está mais no lugar de destaque. Ah, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Deus. Oh, Senhor, restaura, meu Deus, restaura o que foi perdido, o que foi roubado, o que foi destruído, Senhor. Ah, meu Deus, que haja em nós o mesmo sentimento de valorização da Tua presença, meu Deus, como foi a vida ali do Teu servo Moisés, Senhor.
meu Deus, que estava ali a caminho, ó Deus, de Cádiz Barneia, e o Senhor diz para ele que não iria mais no meio do povo, que o Senhor faria milagres, que o Senhor abençoaria, mas que o Senhor não iria mais, a tua presença não estaria ali. Meu Deus, talvez se fosse eu, aceitasse isso. Talvez se fosse muitos de nós, ali estaríamos despercebidos da gravidade do que o Senhor estava dizendo. Mas havia algo que Moisés não abria mão. E era algo que ele já tinha experimentado de uma forma intensa e profunda, Senhor. Que ele já tinha experimentado quando estava no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, e ali com 80 anos de idade, o Senhor o chamou, e na sarça ardente, onde havia fogo que não a consumia, o Senhor afirma para ele: você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Que teve ali a experiência com o Senhor, ali no Monte Sinai, meu Deus, quando o Senhor revelou a sua glória e a sua presença, e ele ao descer de lá, a sua face, ela resplandecia, de forma que ninguém poderia olhar para a face de Moisés, porque tamanha era a manifestação da sua presença e da sua glória. Que já tinha experimentado a presença do Senhor, quando Ele queria falar contigo, e entrava na tenda do encontro, e automaticamente a Shekinah do Senhor descia sobre aquela tenda, e ali ele passava tempo na presença do Senhor. Ele sabia quem era o Senhor, ele conhecia a tua presença, ele sabia a importância da tua presença. Talvez nós possamos declarar aqui nesta noite que ainda não conhecemos o Senhor como deveremos conhecer. Talvez nós possamos declarar aqui nesta noite, meu Deus, que a gente não tem dado o valor devido por talvez desconhecer o tamanho da preciosidade que é a presença do Senhor. Nós não queremos ser uma igreja cheia de tudo, mas vazia da presença do Senhor. Por isso nós afirmamos aqui nesta noite, semelhantemente, meu Pai, ao que Moisés disse: Senhor, não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Senhor, não nos permita sair deste acampamento sem que a tua presença seja restaurada e manifesta em cada altar do Senhor aqui, meu Pai. Que o teu povo entenda, tenha vivência, experiência e arda em nós o desejo de ser altar restaurado, com o propósito de receber a cada dia como altar a presença da glória do Senhor. Visita o teu altar nesta noite, na vida de cada amado que está aqui. Meu Deus, na onde há um coração agora quebrantado, sincero, diante do Senhor, e a tua palavra nos diz que há um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame do fogo do teu Espírito Santo nesta hora, Senhor. Faz arder a chama dentro de nós, Senhor, para que possamos todos os dias, olhando para a chama, dizer: olha, é tão bom, é tão gostoso, é tão maravilhoso, que eu vou correndo buscar lenha, porque esta chama não pode apagar dentro de mim. Eu não quero que esta chama apague, porque não tem nada comparável à presença do Senhor em mim. Restaura os altares do teu povo nesta noite, Pai, para a glória do teu nome, Pai.
nós te agradecemos por este momento na tua presença. Te agradecemos por este acampamento, Pai, que verdadeiramente vidas saiam daqui transformadas ao ouvir a tua voz e cumprir a tua palavra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. É o que nós choramos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, amados.